Qual foi o psicopata que você entrevistou que foi mais difícil, que realmente era um manipulador mestre, assim, o cara... Fernandinho Beiramar. Porque é um gênio, um cara altamente inteligente, pena que ele usa essa inteligência para um lado negativo da sociedade. Mas é uma pessoa que o tempo todo tenta manipular a entrevista. Eu lembro, por exemplo, que essa entrevista, eu fui lá para entrevistar o Ney da Rocinha. E eles estavam no mesmo presídio de segurança máxima lá de Rondônia. Quando ele ficou sabendo que eu ia entrevistar o rival dele, falou, não, então eu também quero dar entrevista. No fim, o Ney acabou desistindo da entrevista. Mas o Fernandinho falou, quando foi começar a entrevista dele, falou, não, eu não vou mais fazer a entrevista. Aí eu falei, como é que eu faço para reverter essa situação? Falou assim, olha, para fazer essa entrevista é o seguinte, eu estou decepcionado, Fernandinho. Por quê? Porque eu achava que uma das suas principais características era uma frase que eu li que você falou, que a sua palavra não tem curva. Esse é um mantra que criminosos adoram falar, porque eles mantêm a lealdade dos seus comandados no fio da navalha, no fio do bigode, que a palavra não tem curva. Eu falei, mas a sua palavra tem curva, porque você falou que você ia dar entrevista, agora você está desistindo da sua entrevista. Não, então eu vou fazer. Mas só que é o seguinte, cada pergunta que eu responder, eu tenho que ouvir a minha resposta para ver se eu gosto dela, entendeu? E aí para saber se eu vou aprovar. Pode ser assim? Tá bom, vamos fazer assim. Aí eu combinei com muito cuidado com o meu cinegrafista que tudo que ele falasse, ele ia aplaudir. Mas isso com muito cuidado, né? Porque ele presta atenção em todos os gestos. Com muito cuidado eu consegui passar essa informação para o meu cinegrafista. Então tudo que ele falava, desde a primeira resposta, o cinegrafista, nossa, dava ok e ficava maravilhado. Realmente ele é envolvente, ele é muito inteligente, ele é uma pessoa muito inteligente. E ele dá respostas que te fazem pensar. E resultado, de cada resposta eu ter que voltar a gravação para ver se ele iria concordar, eu não precisei voltar absolutamente nada. E eu comecei a administrar essa entrevista, fazendo perguntas mais confortáveis para ele, para insuflar o ego dele, porque eu vi que ele tinha uma fragilidade, era o ego dele. A vaidade dele era o ponto fraco dele. Mas era o único ponto fraco, porque ele é muito inteligente. Ele é um manipulador com maestria. E ele consegue te manipular. Então eu comecei com entrevistas mais tranquilas, mais amenas. Essa entrevista era um fenômeno nas redes sociais. Ela tem, com várias das suas entradas, mais de 30 milhões de visualizações. É um fenômeno, né? E é um dos capítulos do livro que eu escrevi, inclusive. Mas foi um grande desafio, né? Porque a todo instante a entrevista corria risco. Cara, eu tô aqui maravilhado, meus olhos estão brilhando, acho, olhando para ele contando isso. A gente não imagina que é assim, mas você foi muito inteligente no seu argumento. Você foi muito inteligente. Aliás, usem esse argumento para os entrevistados. Pode... Olha, mas quem não quiser comparar, palavra não tem curva. Fala pro povo. Na verdade, né, a argumentação que funciona para o Fernandinho pode não funcionar com o Celso, não vai funcionar com o Pedro, né? Por isso que você precisa estar com seus sentidos, a flor da pele, para você descobrir qual é o flanco que você vai usar para conseguir seus objetivos. Isso é muito difícil, Cabrini. Para você pode ser fácil, mas olha, é muito difícil fazer o que você faz. É muito difícil ter essa sensibilidade. Mas parte de uma coisa importante, você tem que respeitar o direito que cada pessoa tem de contar o seu lado da história. Nasce com esse respeito. E sempre enfatizar que você não está lá para julgá-la. Que quando você faz uma pergunta, você dá a ela a chance de desmistificar. Que muitas pessoas podem ter visões erradas. Quando eu fizer perguntas difíceis, eu estou dando a você a chance de que outros não te julguem por coisas que você não falou, por coisas que você não é. Então, esses pequenos argumentos, mas que nascem com respeito pela pessoa. Independente se é um assassino, se matou os pais, se é um estuprador. Sabe por quê, Celso? Repórter não é juiz, repórter não é promotor de justiça, repórter não é delegado de polícia. Repórter é repórter. Você precisa conjugar a imparcialidade, você precisa ser imparcial, mas ao mesmo tempo entender que o entrevistado tem inclusive o direito de mentir se ele acha que ele tem que mentir. Ok. Mas você tem que sempre manter acesa a chama e aceso o compromisso de fazer as perguntas devidas. Porque
muita gente vai tentar fazer com que você não pergunte isso ou não pergunte aquilo. Esse é o grande desafio de uma entrevista. Por exemplo, então nunca tem uma afirmação sua. Você virar para a pessoa e falar assim, você está mentindo. Não. Não tem. Sempre é na pergunta. Você está mentindo? Sempre é perguntando. Sempre. Sempre perguntando. Nunca afirmando. Porque se você afirma, você julga. Não cabe ao repórter julgar. É muito eu não sou um difícil. juiz. É muito difícil fazer isso, Cabrini. É muito difícil. É um treinamento, mas treinamento. isso exige. Eu costumo dizer que repórter tem que ser que nem comissário de bordo, né? Aquele comissário de bordo que lida com um passageiro bêbado. O cara chega lá, não sei o que, a sua mãe, blá, blá, blá. O passageiro, com toda a fidalguia e fineza, vai dizer: passageiro, por favor, queira. O comissário vai dizer. O comissário, né? O comissário vai dizer: passageiro, queira retornar ao seu assento. Né? Ele vai manter a sua compostura. Eu me lembro que uma única vez eu perdi a calma. Eu estava entrevistando um contrabandista em Miami e ele começou a me ofender do ponto de vista pessoal. E eu revidei, né? Entendeu? Claro que isso não entrou no ar, a entrevista acabou sendo boa, mas a partir daquele dia, Celso, eu jurei para mim mesmo que eu jamais iria perder o controle emocional numa entrevista. Por pior que fosse a situação. A pessoa pode me ofender, a pessoa pode responder de maneira monossilábica, a pessoa pode mentir o tempo todo, mas não cabe a mim, em hipótese alguma, perder a minha educação e o meu controle emocional com o entrevistado.